Meu filho hoje está com 26 anos e foi diagnosticado desde pequeno. Meu nome é Emerson Drebes e eu sou pai de autista. Meu nome é Mirna Rolando Pierozan, sou mãe de um autista de 46 anos chamado Al. Eu percebi sinais diferentes nele, assim, diferença no comportamento, no aprendizado, na interação com as pessoas, quando ele tinha 1 aninho. Cada um apresenta alguma coisa diferente, né? Ele, no momento, tinha 2 anos, já falava um pouco, falava algumas frases não muito compridas, mas com 2 ou 3 palavras, tinha um bom entendimento, mas a gente notava assim que não evoluía aquela voz, aquela fala. Levava em alguns médicos e eles falavam, cada criança tem o seu tempo. Quando ele começou a apresentar sintomas diferentes, ele tinha 1 ano e pouco. Mas até eu chegar daquele sintoma me incomodar, foi, eu acho, uns 3, 4 anos. E a partir daí eu comecei a procurar médicos, né, me informar e procurar saber se tinha alguma coisa acontecendo ou o que estava acontecendo com ele que eu tinha percebido. Assim como eu, minha família também percebeu, né, e me apoiou bastante nesse sentido. Os sintomas que mais me apavorou foi o riso. Ria assim a noite inteira, né? Então, até eu digo para as mães, o pior sintoma não é a agressividade. Assim. Para mim, o riso foi muito forte. Ele foi regredindo com o passar do tempo na voz e aí parou totalmente de falar. Hoje, nós levamos em diversos especialistas que falam a mesma coisa. Devido ao autismo, pode ser que ele retorne a falar um dia, pode ser que não fale mais. Mas isso vai depender dele com o passar do tempo. Uma noite ele riu a noite inteira. Fizemos de tudo, de crença, de tudo. Né? No outro dia, corri para o pediatra. O pediatra disse, tem criança que chora de noite, tem criança que ri. Mas daí eu disse, mas eu tenho mais 2 filhos, nunca aconteceu. E tenho minhas amigas que têm filho. Não, mas isso acontece. Mas eu ficava assim, tem que ter uma coisa, por que que é? Daí me informei e era um dos sintomas de autismo, o riso. Eu comecei procurando pediatra, o pediatra encaminhou para otorrino, porque o primeiro sinal assim que a gente percebeu é que parece que ele não ouvia direito, porque quando a gente falava com ele tivesse de costas, se a gente falasse atrás, ele não olhava, ele não dava sinais de que estava ouvindo, não prestava atenção. Por isso a gente foi testar a audição, né, para ver se estava tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, quando ele ouvia música, alguma música na televisão, por exemplo, música do Jornal Nacional, né, que era todos os dias, da onde ele estivesse, com 1 aninho que ele já caminhava, ele vinha correndo assim, rapidinho, né, para olhar para a televisão. Então, a gente sabia que ele escutava, né? E daí eu fui no otorrino, porque daí parecia que ele era surdo. Batia uma tampa de panela assim e ele nem piscava. Então, o que é? Que doença é essa? Né? Pode ser autismo. E eu, meu Deus, que bicho é esse? Daí ele me deu uma rápida explicação e o que eu faço? Daí ele disse assim, primeira coisa é descartar a surdez. Ele não é surdo. Fomos em diversos especialistas e até que surgiu a palavra autismo na nossa vida. E nós nos perguntamos, mas o que é autismo? Até o momento a gente não sabia, não tinha a menor ideia do que era autismo. Mas eu já tinha ido a Porto Alegre e consultado e eles tinham me receitado um aparelho. Daí eu fiz um empréstimo no IP e comprei o aparelho de surdez, lá em Porto Alegre. Daí quando eu cheguei em casa, fui experimentar, foi um horror. Não imagino o horror, ele gritando com o aparelho no ouvido. Daí os meus 2 filhos, a Daniela e o Eduardo, foram experimentar o aparelho. Daí, mãe, o som disso aqui é horrível. Eu tive uma hipótese diagnóstica de autismo. Já ele tinha, então, 1 ano e meio.
Nesse momento, esse médico orientou a nós que procurássemos terapias, porque, sendo ou não autismo, ele começando a fazer terapia, né, que foi com uma psicopedagoga, ele já estaria sendo estimulado e, de qualquer forma, ele ia evoluir, né, independente do diagnóstico firmado. Daí esse médico que me falou a primeira vez do autismo mandou me chamar. Daí ele disse, eu te ponho meu diploma para te rasgar se ele for surdo. Eu disse, meu Deus, mas então o que ele é? E daí esse médico disse assim, quando eu fiz estágio na Santa Casa, lá em Porto Alegre, tinha 3 casos de autismo. E os sintomas é mais ou menos como tu me relatou. Então, eu fiquei sabendo que autismo era uma doença, sei lá o quê, e que tinha tratamento. Muitas vezes, por exemplo, nós tivemos casos de crianças que aconteceu, nós chamamos popularmente uma crise, ele se desestabilizou por causa que estava num ambiente diferente, ou por causa da iluminação do local, ou por causa do barulho, depende muito da sensibilidade do autista, ele teve uma, que a gente chama popularmente uma crise, e digamos assim, se jogou no chão, ou começou a chorar, e muitas vezes as pessoas passam desapercebidas, e não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes pode pensar, nossa, aquela criança é mal educada, nossa, pode ser birra daquela criança, mas pode ser que não seja. Pode ser que aquela criança ou aquele jovem, aquele adulto seja autista e ele está no momento que ele precisa de ajuda. E então a informação é muito importante nesses momentos para quê? Para que nós podemos auxiliar tanto o autista e sua família. Nós tivemos várias fases. No início, ele quase não dormia, ele passava as noites acordado, e não que dormisse de dia, né? Ele dormia muito pouco. Ele tinha acessos de riso, né? Foi uma das coisas lá atrás, antes do diagnóstico, né? Que ele era um bebê que começou a mostrar os sinais, né? E ele ficava assim 1 hora rindo, gargalhando. Outro sintoma que quase todos eles têm, de não gostar de reunião, de um aniversário. Os aniversários lá de casa do Eduardo e da Daniela foram suspensos, porque era um horror. Então eu fazia o aniversário deles em casa, ou mandava eles ir numa padaria comer um torta, uma coisa. Eu modifiquei o negócio de aniversário, com parabéns, com isso, porque era um horror. Ele não brincava com as coisas de forma normal, né? Ele girava muitos objetos redondos, né? Ele girava rodinha, ele girava tampa, pegava tampa do que fosse, de pote, de panela, ele gostava de girar, não gostava muito de aconchego, né? Começou a fazer movimentos com as mãos, que são movimentos chamados de flapping. O Ederson nasceu no ano de 2000, é o primeiro filho, o único filho que eu e minha esposa temos, e desde o seu nascimento, né, ele começou a se desenvolver com naturalidade, normal, e nós, como pais de primeira viagem, a gente não notou de primeiro momento alguns comportamentos que eram, digamos, atípicos às crianças da idade dele. E um dia, num passeio à casa de um parente, estava lá uma pessoa que trabalhava em uma APAE de uma cidade aqui da região. E ela nos chamou a atenção, disse, este menino teu tem alguns traços de criança especial. A partir daquele momento, deu aquele estalo, opa, vamos ver o que é isso, o que ele tem. Eu, por exemplo, no começo, eu achava que era só ele assim no mundo. Daí eu fui vendo que veio a Saula, veio o Hermes, foram vindo outras pessoas que estavam com o mesmo problema. Daí a gente começou a se ajudar. Olha, ele riu, eu fiz isso e deu certo, né? Daí uma mãe me dizia, daí outra mãe dizia, para mim não deu certo. Então a gente começou a trocar informação, né? Para ver que o autismo é sei lá o que ele é, a gente até hoje em dia a gente não sabe bem o que é, né? Mas a gente foi levando com todo o grupo, parece que deu
um alento, que a gente sabia que não estava sozinho nisso. Levamos em diversos especialistas até que foi montada uma triagem na APAE. Passado algum tempo, fui chamado para triagem e lá sim saiu o diagnóstico de autismo. Mas desde aqueles 2 anos e pouco que ele tinha, quando aquela menina que trabalhava na APAE nos falou, até o diagnóstico final escrito, ele estava com 8 anos de idade. Foi várias e várias consultas, vários especialistas, várias terapias, e até chegar à conclusão do autismo. Porque isso aí nós estamos falando, ele nasceu em 2000, a partir do ano de 2002. Era muito recente, era muito novo ainda o conceito autismo ainda. Muitas dúvidas, então por isso também a grande dificuldade é até de se dar o diagnóstico. Foi psicólogo, neuropsicólogo, foram médico, outros neurologistas, né? E isso ninguém tinha coragem, vamos dizer assim, de escrever, né? De dar um diagnóstico, dar um laudo, assinar um laudo como autismo, mesmo ele sendo característico, né? O Vinícius, ele era uma criança com características assim que hoje a gente vê, se hoje a gente vê, os médicos veem, eles já dão um diagnóstico nessa idade mesmo, porque ele era muito característico. Mas na época não era assim tão fácil para se conseguir. Quando ele tinha até os 4 anos, eu não tinha conseguido esse diagnóstico, né? E aí, quando ele foi para ele entrar na escola, que era já a Escola Olga, né? Na inauguração da Escola Olga, ele estava com 4 anos e pouco. Eu precisava do laudo de autismo por escrito, né? Apesar de falarem para mim, os médicos mesmo, que era autismo, ninguém tinha me dado o laudo por escrito. Então foi aos 4 anos que um psiquiatra deu, aqui em Passo Fundo também, que também era um médico que já conhecia autismo, já tinha diagnosticado outros, então ele firmou esse laudo. Comecei a buscar atendimento. Não adianta só ter o laudo de autista e sem ter o que fazer com ele. Então eu me sentia assim, sair numa porta com o laudo na mão, procurando. Até que eu consegui uma psicóloga, começou a me orientar. Tu tem que ir assim, assim. E aqui em Passo Fundo já tem como tratar isso. As terapias foram surgindo, foram evoluindo, os profissionais foram se qualificando e os pais também. Tu vê uma criança na rua ou num restaurante fazendo, que a gente apelidou de piti, fazendo entrando em crise, e gritou, e puxou os cabelos, todas aquelas coisas. Então a gente começou a dizer, eu vi lá no shopping uma menina assim, 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 que parece ser autista. Então a gente começou a se dar o luxo de fazer diagnóstico. E aí, geralmente, a gente acertava, porque seguia os sintomas. Então, a gente via que aquela mãe estava falando de um autismo. Mas é um baque muito grande, assim. É um baque muito grande porque você ouve um diagnóstico e você ouve que é para sempre, que aquilo não tem volta, quer dizer, não tem cura, mas tem tratamento. Esse é um ponto muito importante. O autista trabalhado evolui sempre. O autista não trabalhado, ele volta, ele torna mais severo o seu autismo. O Álvaro foi um autista que evoluiu. Ele passou todas aquelas coisas. Uma vez uma mãe disse para mim assim, tu que é feliz que o Álvaro não tem crise, não tem isso. Eu digo, pelo contrário, o Álvaro foi o que é teu filho agora. E o que eu fiz? Eu trabalhei essa parte. Eu me orientei, eu sempre com pessoas que me orientassem, não faça isso, faça aquilo. A gente erra muito, né? Principalmente com o primeiro autista que a gente tinha, o primeiro grupo. Hoje em dia se trabalha muito com ABA, né? Que é a análise do comportamento. Então, na verdade, você analisa o comportamento dele perante a uma situação.
E aí você vai trabalhar alguma coisa para mudar aquele comportamento e vai analisar se ele deu resultado depois, né? Assim, falando muito por alto, né? Que é o ABA. E também tem o PECS, que é trabalhado com figuras, então a gente também agora está tentando implementar com ele, que é outra forma de comunicação, que as figuras, se ele quer alguma coisa, ele pega a figura e mostra para a gente, que ele não saiba comunicar verbalmente, né? Porque, queira ou não, os pais, quando eles querem ter um filho, eles projetam, eles sonham um futuro para ele, fazem um monte de sonhos. E ali tu tem que parar, pensar e reprogramar a tua vida, o que tu vai fazer para dar mais qualidade de vida para ele e deixar ele feliz. Bom, com o laudo em 2008, nós fomos, daí nos indicaram a Escola Municipal de Autistas Olga Caetano Dias. Quando o médico fala para nós, ele é autista, hoje o nome correto é TEA, transtorno do espectro autista, e ele fala, não tem cura por toda a vida, por um certo momento que cai o chão. É um menino alegre, sempre disposto, e hoje, né, o que ele mais quer é ser feliz. E nós, como pais de autistas, nós sempre falamos a mesma coisa. O importante é nós proporcionarmos a eles qualidade de vida e que eles sejam felizes. A gente leva um baque, a gente leva um tempo para, quando sabe do diagnóstico, leva um tempo para assimilar e andar de novo, né? Esse tempo do que a gente chama de tempo de luto, né? Que é o tempo da aceitação daquele diagnóstico, ele é um tempo que os pais têm que ter muito cuidado, né? Porque se ele for muito longo, ou se ele imobilizar os pais por muito tempo, isso vai prejudicar o filho. Ou se os pais não quiserem aceitar, né? E não procurarem ajuda. Porque quanto mais cedo se trabalha com uma criança, com qualquer pessoa, quanto mais cedo, melhor é o desenvolvimento. O autista, ele não é autista. Uma criança nasceu com autismo. Você não viu com 1 mês, não viu com 2 meses, não tem como. Mas ele nasceu com autista, com uma características que hoje está sendo comprovado que tem participação da genética. Bom, em primeiro lugar tem que ter o diagnóstico. Não adianta, o meu filho é parecido com o Álvaro, então ele é autista. Não, tem que ter o laudo certo. Depois que o laudo está na mão, daí procurar. Porque teve muitas mães que achavam que era autista sem laudo, sem nada. Não é assim, tem que ser tudo certinho para dar certo. Com o laudo na mão, atestando o autismo, daí procurar. Um autista, quando chega, seja qualquer idade, onde ele pare de receber o estímulo, que é o trabalho com profissionais, ou trabalho em casa, mas geralmente com profissionais, né? Se ele não tem esse trabalho, ele não tem esse estímulo, ele não vai só estagnar, ele vai regredir. Isso, infelizmente, nós pais de autistas, e dificilmente você vai encontrar alguém que não vai dizer isso, que é durante a pandemia, onde teve a parada de tudo, né? Todo o trabalho parou, pararam as escolas, pararam as terapias por um tempo, e eles ficaram muito reclusos em casa. E nós pais, por mais que a gente busque, por mais que a gente saiba, a gente não é profissional, a gente é pai, a gente é mãe, e a gente não trabalha da mesma forma. Não, dessas mães, assim, procurar um profissional, uma psicóloga, um psiquiatra, que vai orientar, porque às vezes uma coisa que a gente acha que está certo, não está. Então tem que ter uma pessoa para a gente perguntar, para a gente incomodar, como eu digo. Aí ele fez isso, daí eu digo para a Carol, o Álvaro fez isso, o que eu faço? Daí tu vai me dar um conselho, né? Como é que tem que agir, como é que não. E para as mães, as mães mais experientes, para não dizer velho, elas fazem isso.
procuro também as outras mães dos maiores. O que aconteceu quando o Lipe, que é o filho da Beth, deu uma crise? O que tu fez? Daí a Beth conta. Fiz isso e deu certo. Então, a socialização teve problema, regrediu. Com essa parada, eles todos regrediram, né? A questão do xixi na cama foi uma delas que eu comentei. Mas a ansiedade aumentou, né? Até hoje, que estamos já sem pandemia, 2 anos praticamente, né? O meu filho tem dificuldades na rua, né? Ele começou a ter algumas crises, que é coisa que ele não tinha, na rua, de sair correndo, né? Que tinha tido pouquíssimas vezes. Ou não querer entrar em algum lugar, ele simplesmente trava e ele não quer entrar em algum lugar que ele não consiga estar enxergando para dentro. Que é por quê? Porque lá é algo desconhecido. Falando um pouco mais sobre o transtorno do espectro autista, existe essa proporção maior de meninos para meninas. Mas também, ultimamente, o que nós vimos é o aumento crescente dos casos de autismo, tanto não somente em Passo Fundo, Brasil, mas no mundo. Existem diversas teorias, mas muito se fala que hoje estão mais diagnosticados os autistas, sendo assim também existe um número maior de casos, mas também existe o aumento natural dos casos de autismo. Tanto é que existe o CDC norte-americano, que é o instituto que mais faz pesquisas sobre autismo, que nós temos conhecimento, e lá quando ele começou, lá em 2004, era um caso a cada 166 nascimentos de crianças autistas. Hoje, na última pesquisa recente, cada 2 anos eles lançam a pesquisa, hoje a última pesquisa que foi lançada é um caso a cada 44 nascimentos. Ou seja, existe um aumento grande de casos de nascimentos de autistas na proporção de nascimentos. Com as mães a gente troca a experiência. E é muito válido. Porque a gente, antes do grupo, a gente não tinha a quem recorrer. Né? Não. Daí foi aparecendo os profissionais, a Lúcia de Bortoli, que foi uma das pioneiras, né? Então, foi se formando aquele grupinho certo. E as mães que estão chegando, que procuram a gente vai orientando, né? Não vá, por exemplo, eles odeiam muita gente. Então, o que é? Não levar em supermercado, que nem eu te contei antes, aquele menino. E quase todos eles tiveram o teste do Bourbon. Foram no Bourbon e aprontaram. Então, uma ligou para mim chorando que ele tinha dado um vexame lá no Bourbon. Eu disse, o Bourbon não pode ser antes dos 10, 12 anos. Hoje tem muito mais conhecimento. Sendo assim, muito mais áreas especialistas estão apontando e diagnosticando. Por exemplo, a Escola de Autistas. Ela foi inaugurada em 2001. Lá, quando foi inaugurada, eram 12 autistas. Começou com 12 autistas na escola. Hoje, são mais de 100 autistas. São 110 autistas e tem mais autistas ainda para entrar na escola. Ou seja, então existe sim um número crescente de autistas aqui também na nossa cidade. Como também nos outros locais onde que a gente sempre tem informação, a gente sempre busca informação, notícias, e, no geral, acontece isso, um aumento tanto de diagnóstico como também de casos de crianças com TEA. Hoje em dia, para te contar a história mesmo, é o seguinte, ele é o meu motorista, que eu não dirijo mais, ele é o meu cozinheiro, ele me ajuda. Eu, com meus 80 anos, já tenho dificuldade de vestir roupa e tudo. Daí eu grito, Álvaro, vem ajudar a mãe. Daí ele vem, puxa a roupa, jeito. Então, ele é o meu companheiro, né? Eu comento as coisas com ele, e ele às vezes fica bravo, né? E uma coisa que eu sempre fiz para ele seguir, de gostar dos outros autistas. E ele gosta muito de fazer fofoca. Hoje, o fulano deu piti na van. Daí ele conta todo o pitido, né, que é a crise, né? Então, ele é meu companheiro. Ele sabe as coisas. Agora, que nós vinha vindo, eu disse, Vava, o nome da moça é Carol.
porque eu tinha medo de chegar aqui e já não me lembrava, né? Daí ele disse, eu acho que a Carol é aquela ali, ele disse assim, quando ele te viu. Então, é uma coisa muito boa ele para mim. Estavam tendo um movimento de pais para criar uma associação aqui em Passo Fundo. Porque justamente nós não tínhamos locais que atendessem os autistas. Naquela época não tinha nenhuma entidade, não tinha nem a APAE, por exemplo, que hoje atende, não tinha escola, não tinha profissionais, não tinha nenhum local de atendimento para autistas. Tudo que é grupo precisa ter um líder, né? Então a gente viu, tinha aquele grupo, a Beth, a Saula, tudo, o Hermes. O Hermes era o pai de um autista do Gustavo, que ele começou a se interessar em buscar o que uma associação faria. Esse grupo estava se unindo para criar uma associação que, com a intenção de provocar o surgimento de um local para atendimento aos seus filhos. Então eu fui ao encontro desses pais, né? Na época nós começamos com poucos, né? E logo em seguida, então houve a criação da Alma, né? O meu filho, a Alma foi criada em 31 de março de 1999. Meu filho tinha feito 2 anos em fevereiro, então ele, a partir desse momento, né, estava fundada a Alma e eu estava presente nesse dia da fundação. Então a gente fez só no papo, sem, né, uma organização assim. Nosso primeiro presidente, que foi o Hermes Saldanha, que fez, então, que teve à frente da fundação da associação, né? O Hermes e a Adélia, a esposa dele na época, pais do Gustavo, eles que impulsionaram e eles que tomaram frente, né, desse grupo. Então ele fez a fundação da Alma, né? Nós falaram da Alma, que era a Associação dos Amigos da Criança Autista de Passo Fundo, que era uma associação de pais que prestavam apoio às famílias. Nós procuramos a Alma e desde daí, no início de 2009, nós procuramos a Alma e desde aquele ano nós estamos na associação. Comecei como frequentador assíduo, como família, como as outras famílias frequentavam, comecemos nos encontros da associação. Com o passar do tempo, me convidaram para participar da diretoria da associação. Entrei primeiro nos conselhos, depois eu passei para secretário da associação, depois para vice-presidente da associação e atualmente estou como presidente da associação dos Amigos da Criança Autista, a Alma. Daí conseguimos uma escola, era numa casa ali na Moron, né? Começamos a conseguir com a prefeitura professores. Não adianta tu ter e não ter uma pessoa que dirige uma professora. Daí a gente começou a fazer contato com a prefeitura, né? Para ganhar isso, ganhamos as professoras, que nós éramos um grupo de mães e pais sem saber o que fazer. Nós fizemos, por exemplo, encontros mensais, onde nós procuramos sempre levar algum profissional para falar na sua área sobre o autismo, desmistificar mitos e verdades sobre o autismo. Além dos encontros, nós fizemos também a carteirinha de autista. Por quê? É uma forma de censo, é uma forma de a gente saber quantos autistas tem em Passo Fundo. Hoje, por exemplo, nós já passamos de 200 carteirinhas e acreditamos que tem muito mais autistas. E além da carteirinha servir como um censo, também serve para atendimento prioritário, que é garantido por lei o autista ter atendimento prioritário nos estabelecimentos públicos e privados. E como o autista não tem nenhuma característica física que diga ele é autista, então a carteirinha auxilia muito. Vai na fila prioritária e apresenta a carteirinha para o atendente que está atendendo lá. Também através dessa carteirinha nós temos diversos parceiros que dão descontos muito bons para os seus trabalhos. Por exemplo, clínicas médicas, escritórios de advocacias,
diversos terapeutas em várias áreas, por exemplo, musicoterapia, fonoaudiólogo, psicólogo, especialista na área de aprendizagem, entre outros. Então, são alguns dos trabalhos que nós, como associação, fornecemos. Nós também temos, em parceria com o UPF, o CASE, a Brigada Militar, o projeto de ecoterapia, onde que nós, da associação, mantemos toda a parte financeira do projeto, como desde o transporte, o tratador e o cuidador dos cavalos, alimentação dos cavalos, entre outros gastos. Nós, da associação, que mantemos para proporcionar para os autistas o atendimento de ecoterapia que é tão importante para eles. Então, entre outras coisas que nós, como associação, fizemos. Mas sempre lembrando, tudo o que é feito é para tentar melhorar a vida dos autistas e seus familiares. E a gente sempre convida a comunidade para participar, conhecer o que é a associação, conhecer o que é o TEA, o transtorno do espectro autista, porque diretamente ou indiretamente todos nós estamos envolvidos neste mundo, todos nós conhecemos um autista e todos nós muitas vezes não sabemos talvez a necessidade de cada um, porque cada autista é diferente do outro, cada um tem a sua particularidade. Se eu colocar aqui numa sala 100 autistas, um vai ser diferente do outro, porque não existe um traço, uma característica definida que define o autismo. Por isso que é tão importante a gente entrar no mundo deles e saber o que eles precisam e o que eles estão necessitando. E também um dos nossos trabalhos que nós fizemos é o Encontro Azul. Por que Encontro Azul? Porque azul é a cor que define o autismo. Quem definiu a cor foi a ONU, porque existe a proporção de cada 4 meninos autistas, uma menina. Então, como a proporção é bem maior de meninos, a ONU indicou a cor azul para o autismo. Então, a gente faz o Encontro Azul, Encontro da Família Azul, que é uma vez por mês. Nós fizemos encontros, a gente sempre avisa nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, o local do encontro, onde que nós sempre procuramos levar uma pessoa para falar na sua área sobre o autismo. Já levamos diversos profissionais como nutricionista, psicólogo, fonoaudióloga, musicoterapeuta, entre outros. E esses encontros é aberto à comunidade. Quem quiser participar pode vir, tem autista na família ou não, pode participar. Pode vir pessoas de Passo Fundo ou de fora. Nós temos diversas pessoas de fora que têm filhos ou parentes autistas que vêm nos nossos encontros. Para o quê? Para trocar informações, trocar ideias e nós falarmos um pouco do nosso trabalho. Lembrando que a associação não cobra mensalidade de ninguém, é um trabalho totalmente gratuito para todos que participam, tanto os nossos associados, que nós fizemos a carteirinha, que ela é gratuita, nós não cobramos mensalidade, porque muitas vezes os pais de autistas gastam com terapias e medicamentos, muitas vezes com as duas coisas em comum, medicamentos e terapias. Então, por isso, a gente não cobra mensalidade. Porque hoje a gente pensa muito, a gente fala muito nas crianças, adolescentes e adultos autistas. Mas nós temos que pensar que por trás daqueles autistas tem uma família. E nós temos que proporcionar um suporte para a família. Por quê? Para que a criança, adolescente, adulto, autista esteja bem, esteja com qualidade de vida, esteja feliz. É muito importante que a família também esteja bem, para a família proporcionar isso a eles. Então, por isso que é uma série de trabalhos que a gente procura fazer. Para quê? Para proporcionar que as famílias consigam boas condições para dar isso aos seus autistas. Nós, da associação, como nós não temos renda fixa, né, nós vivemos de contribuições, porque também nós não cobramos, né, mensalidade de nenhum dos nossos associados. Então, fica o convite para toda a comunidade, quem quiser conhecer, participar da associação, fica o convite para a comunidade de Passo Fundo e região. Nós não cobramos mensalidade e também, se alguém quiser fazer alguma doação, seja através de valores, seja medicamentos, seja alimentos, nós sempre temos famílias que necessitam e nós procuramos sempre dar o suporte para essa família. Nós estamos de portas abertas para isso e pode entrar em contato através das nossas redes sociais ou via WhatsApp, que nós com certeza vamos receber com muito carinho quem nos procurar. Queríamos então uma escola que atendesse autistas, porque naquela época não existia a lei da inclusão e nenhuma escola atendia autistas. Quando teve eleição, a gente fez reuniões chamando todos os candidatos a prefeito da época e fazendo, durante a campanha, e fazendo pedido a todos eles, né, que fosse fundada uma escola
de autistas no município de Passo Fundo. Na época, o prefeito eleito atendeu ao nosso pedido, fundou a escola, né? Foi o senhor Oswaldo Gomes. Então, a escola foi fundada em 2001, 2 anos depois da Alma. Já existia uma grande mobilização pela escola. Lá atrás a escola foi criada, mas ela sempre funcionou em áreas alugadas, em imóveis alugados. E depois de um tempo, a Alma, que é uma entidade muito organizada e que representa realmente as famílias dos autistas, ela começou a procurar a prefeitura, eu era o prefeito, pedindo que houvesse um lugar definitivo para a instalação da escola. Aquilo me tocou muito, eu fiquei muito sensibilizado com aquela necessidade e disse a eles que se houvesse oportunidade, se houvesse a possibilidade concreta, nós iríamos fazer. Eu fui a terceira presidente da Alma, né? A Mirna, 4 anos, eu assumi depois, e na minha gestão nós conseguimos, então, disponibilizar, conseguimos de maneira voluntária, que no escritório de arquitetura e engenharia, produzisse uma planta para a escola, né? E entregamos para a prefeitura, para o prefeito Luciano, já era na época, entregamos essa planta para que fosse construída lá naquele local, né? E buscando sempre recursos, né? E cobrando da prefeitura recursos para que fosse construída essa escola. Até que daí chegou esse terreno que agora é a Alma, né? A escola. E a gente gostou muito do terreno. Tinha uma capela do lado, do outro lado uma pracinha, né? Bastante gente ali, a vila bonita, né? Então a gente resolveu querer esse terreno. Nesse período, a Alma conseguiu uma concessão com a prefeitura de um terreno lá na Coab 2, que é a Coab Sec, onde hoje está construída a escola. Então, esse terreno foi feito em concessão para a Alma em 2012, para que fosse construída a escola. Eles estavam quase desanimados já, quando nós recebemos uma boa notícia, uma grande notícia. O secretário de Finanças da época, o Dorley Maffei, ele foi até o meu gabinete e disse: olha, prefeito, nós recebemos um dinheiro do pré-sal. E o prefeito tinha que decidir, na época, qual seria o investimento realizado. E aí eu bati o martelo, lembrei da necessidade da Alma dos autistas, e nós decidimos então fazer a escola Olga Caetano Dias lá na Coab 2. A escola começou com 12 alunos, 12 autistas. Depois, com o passar do tempo, isso foi aumentando. E o projeto foi feito rapidamente, nós contratamos a obra, fizemos a licitação, né, contratamos a obra e a obra começou. Decisão tomada, recurso garantido, e aí o prefeito Pedro depois deu andamento, segmento, finalizou e entregou a escola que é tão importante. A escola foi então construída com base num tripé, que é município, estado e Alma, né? O município e o estado, como eu já citei, e a Alma apoiando no sentido de acompanhar. Nós fazemos doações de materiais quando a escola tem necessidade, né? Nós cobramos do município, do estado, do Ministério Público, melhorias, aumento de professores, né? O prédio próprio, nós conseguimos, em função de que isso, a participação da Alma foi, aí eu diria que fundamental, né? Junto com o município, logicamente, né? Sem dúvida, existiam muitas opções. Dinheiro a gente sempre encontrou de gastar, né? Podia fazer pavimentação, podia fazer
escola de outra natureza, podia fazer unidade de saúde, podia fazer ginásio, mas nós optamos por fazer a escola Olga Caetano Dias, a escola dos autistas, primeiro porque tinha a necessidade, segundo porque eu havia dado a minha palavra, e palavra é para ser cumprida. Primeiro é importante dizer que Passo Fundo é a única cidade do Rio Grande do Sul a ter uma escola específica para autistas, que é a escola Olga Caetano Dias, que homenageia essa saudosa professora. Pelo que eu sei, é a primeira e única escola do estado com essas características. Por que foi feita a escolha, né? Primeiro porque a escola já existia, ela é já tradicional em Passo Fundo, ela vem do tempo, eu não lembro se do prefeito Júlio Teixeira ou do prefeito Oswaldo Gomes, de um dos dois, acho até que foi no Oswaldo, né? Então ela é uma escola já tradicional, ela tem aí perto de 25 anos já de funcionamento. E ela precisava de uma sede própria. O número de famílias com essa necessidade, ele está aumentando, ele está ficando cada vez mais visível, né, aos olhos da sociedade e da própria prefeitura. Resgatar de forma de justiça de que essa escola foi criada através do movimento do Ministério Público, né, há 23 anos atrás, a pedido da Alma e de toda a diretoria da época, né? Então a prefeitura criou a escola por decreto do ex-prefeito Oswaldo Gomes, através do movimento da Alma, junto com o Ministério Público, doutora Ana Cristina Ferrarese. Só que ao longo dos mais de 20 anos, essa escola ficou em prédio alugado. E uma escola já é ruim ficar em um prédio alugado porque perde a referência. E uma escola destinada a crianças e adolescentes autistas, ela precisa ter um espaço específico para a sua clientela, uma vez que as crianças autistas elas não gostam de estar mudando de local, elas se adaptam, elas se apropriam daquele espaço. Mas o movimento da Alma consolidou então a construção da escola na Avenida Zero Hora, lá na comunidade do bairro Alviverde, na comunidade Luiz Sec, né? Os autistas, por exemplo, eles precisam ser ensinados as atividades de vida diária, que é o que a gente chama de AVDs. O que seriam isso, né? É escovar os dentes, é lavar o rosto, é ir no banheiro, é arrumar a cama, arrumar a mesa. Então, na escola também tem um local, que é uma peça, que simula isso. Tem uma cama que eles vão aprender a arrumar, tem uma mesa, tem uma mini cozinha, que eles podem até aprender a fazer, a preparar algum alimento, tem ali o banheiro, né? Então, eles, tudo para que eles aprendam essas atividades. Qual é o intuito? Por que isso, né? Além deles, além do aprendizado, a gente tem que sempre lembrar que nós não somos eternos, e a pandemia nos mostrou que isso pode acontecer a qualquer momento com qualquer um, né? Se a gente não tinha se dado conta antes, mas nós podemos deixar nossos filhos a qualquer momento sozinhos, né? E eles precisam de independência. Eles precisam trabalhar por eles mesmos, conseguir manter pelo menos as atividades básicas, né, as necessidades básicas do dia a dia, que são as atividades de vida diária, higiene, alimentação, né? Então, tudo isso foi pensado nessa escola. Fizemos reuniões sistemáticas, foram 17 reuniões da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, a qual eu era presidente na época. Logo depois fiquei presidente da Câmara de Vereadores e continuei a trabalhar, mas não mais presidindo as reuniões. E presidimos as reuniões junto com o Executivo Municipal, junto com a Secretaria Municipal de Educação, junto com o Coronel Bica, que na época trabalhava na SME, juntamente com o nosso querido amigo e ex-secretário de Educação, Edmilson Brandão. E fomos, aos poucos, resolvendo as questões junto com a Alma. A nossa participação na escola, nós continuamos sempre apoiando os diretores, né, e a equipe diretiva e os professores, colaborando sempre para que o atendimento seja cada vez melhor, a qualificação dos professores seja cada vez melhor, e também os materiais da escola, né? Temos sempre contato com cada direção,
e estamos sempre à disposição, né, fazendo parte tanto como associação, quanto como APP também. Muitos dos nossos pais estão lá fazendo parte da associação da APP, e de qualquer forma sempre colaborando com a escola para que sempre melhore, né, cobrando das autoridades, e fazendo a nossa parte, seja ela de que forma for, que nos for solicitado. A Alma sempre não mede esforços para conquistar, para realizar e conseguir aquilo que for necessário e o que for melhor para a escola de autistas. Resolvemos a questão do terreno, resolvemos a questão dessa verba, fizemos o projeto, eu quero dizer que o grupo fez, a Alma providenciou o projeto, né? E fizemos uma reunião com a secretária Ana Paula, da época da CEPLAN, então uma reunião com o Dr. Adolfo Freitas, que nos ajudou muito nessa discussão e nesses encaminhamentos jurídicos, e o prefeito, o ex-prefeito Luciano Azevedo, na época, bateu o martelo com uma verba que veio do pré-sal do governo federal, e 1,5 milhão destinou para a construção da escola. Foi um dia maravilhoso, extraordinário, batemos uma foto simbólica, todos de mão dadas, principalmente a nossa querida e gigante diretoria da Alma. Prefeito atual, prefeito Pedro Almeida, bateu o martelo também e botou mais em torno de 750 mil, e nós, em 2022, inauguramos a escola, que funciona com mais de 100 alunos hoje, né? E num amplo desenvolvimento de todas as crianças e todas as famílias. Nós agora podemos dizer que temos a nossa sede própria, né? Agora a escola é para atendimento dos nossos filhos. Ninguém mais vai pedir o prédio, não vai ter problema de aluguel, não tem nenhum tipo desses problemas, né? Agora nós estamos num local construído para eles, não foi adaptado, é um local construído pensando nos autistas, porque tem muitas particularidades que são necessárias para uma escola de autista, né? Por exemplo, tem muito autista que bate nos vidros, então é uma escola que não pode ter vidro, a mostra, né, ao alcance dos autistas, pelo risco, pelo perigo, né? Tem que ter grade, porque eles podem pular. Então, para a segurança deles, existem algumas coisas diferentes de uma escola. Tem uma sala forrada, né, vamos dizer assim, que ela é com material macio, né, que um autista, se ele está em crise, ele pode se bater. Então, essa sala é uma sala onde o professor vai ficar, e que não precise ficar contendo ele muito, que pode deixar ele mais à vontade, né? Fica ali junto com ele, para ele se acalmar. Porque se ele bater na parede, se ele cair, alguma coisa assim, ele não vai se machucar. Isso não tem numa escola, em escolas regulares, né? Então, tem vários detalhes que foram feitos, projetados, pensando no autista, né? Tem muitas coisas boas que me marcam já nesses anos todos, são mais de 30 anos, né? Me orgulho muito de muita coisa que pude fazer ou pude ajudar a fazer. Sem dúvida, a escola dos autistas, a escola Olga Caetano Dias, é algo que ficou para sempre guardado na minha caminhada e no meu coração. Começamos com 12 autistas, né? O meu filho, nessa época, tinha então os 4 anos e pouco, que foi quando eu tive o laudo por escrito, laudo de autismo por escrito, e ele era o mais novo da escola, né? Entrou nessa idade por ser uma escola especial, né? E permaneceu como mascote, como mais novinho olha, só a diretora que vai poder precisar, mas foi uns 2 anos ou mais, não entrou nenhum outro autista mais novo que ele. Digo isso porque a diferença que a gente vê hoje, né, que toda semana surgem autistas, né? Hoje
uma escola que começou com 12 autistas, num local alugado na Rua Moron, próximo à Escola Notre Dame. Hoje tem mais de 100 autistas matriculados e uma lista de espera bem extensa. Ajudar as pessoas, dar às crianças uma sede adequada, local adequado para estudar, para conviver, dar às famílias esse sinal que Passo Fundo deu de dignidade, de preocupação verdadeira, é algo que me orgulha muito, sim. Fazer o bem é sempre bom. A escola hoje, com a estrutura nova, vai atender em torno de 125 autistas, tá? Com toda uma reestruturação de oferecimento de atendimento também. Porque a gente não faz atendimento clínico, né? É atendimento pedagógico. A gente é escola e a gente é muito confundido com esse atendimento clínico. E não, a gente, na verdade, é um suporte ao ensino fundamental. Porque desde 2012 a criança não pode estar exclusivamente numa escola especial. Ele tem que estar incluído na escola regular. Então, o que o Olga está trabalhando? Todas as necessidades e o aporte e suporte para a criança estar incluída no ensino fundamental, na escola regular. Então, esse é o papel do Olga hoje. Estruturar esse aluno dentro de todo o conhecimento e preparação que os professores têm, porque todo mundo é especialista aqui, para que o aluno consiga frequentar regularmente o ensino regular. Os que tiverem condições, os que não tiverem, continuam com nós daí. E com os atendimentos clínicos que os pais encaminham. Hoje ele está com 22 anos de idade, ele frequenta a escola de autistas, frequentou a escola regular por vários anos, onde que ele frequentou a Escola Estadual Monte Castelo, depois a Municipal Santo Antônio, onde foi até o ensino fundamental. E alguns dias por semana na escola, mais na sala de recursos, e alguns dias frequentava a turma normal, e ele sempre adorou ir na escola, esse ambiente escolar sempre ele gostou. Mas sempre, lógico, gostou muito mais da escola de autistas, onde que hoje é a que ele frequenta. Ele vai no turno da tarde, vai em algumas oficinas, e os dias que ele não vai na escola de autistas, ele vai a algumas terapias, quais nós proporcionamos a ele. Eu tenho a impressão que a estrutura da escola e a estrutura do atendimento, como os professores conduzem as atividades e as relações aqui, facilita para eles. Eles conseguem se relacionar. Tem casos que não, tem casos que realmente eles não conseguem interagir com o colega, que são os nível 3 que a gente diz. Mas os demais, já na estrutura do planejamento do professor, ele já coloca, né, ele já trabalha essas questões de envolvimento, de aproximação, né, de interação com eles, seja num jogo, numa brincadeira, né? Mas com eles eu sempre digo, cada dia é um dia, a gente nunca tem um dia igual ao outro, e tudo é em doses homeopáticas, tudo é muito devagar, tudo no ritmo deles, né? Então, hoje ele chegou, está disposto, a professora viu que vai conseguir trabalhar uma atividade pedagógica. No outro dia ele chega e ela já sente que não, então ela já direciona ou para o pátio, ou para uma atividade mais lúdica, né? Então os professores, como eles têm esse conhecimento, eles conseguem fazer essa adaptação. O que você gosta de fazer, Álvaro? Ficar em casa, na academia. E onde que tu malha? Lá na Sembiode. E tu gosta de manhã, de tarde? De manhã. De manhã, melhor? Melhor. E tu vai na escola Olga Caetano Dias? Quarta e sexta, 2 por semana. E o que tu faz lá? É legal? Gosta? Lá na Coab 2 que se mudou. Que seminário é muito longe, é isso. É mais perto? É mais perto, sim. E o que tu faz lá? Tu gosta de ir na escola? Sim, eu gosto. De tarde, sim. Que os pequenos de manhã, os pequenos. E de tarde os grandes? Os grandes, sim. Tu gosta de viajar, ir pra praia? Sim. O Auro faz o bife rolê, feijão, arroz, salada. Tu gosta de cozinhar? Gosto. E cozinhar vai ser coisa boa hoje, hein, então? Tu que cozinha em casa, então? Sim, cozinha, sim. Eu atendo atualmente de 6 a 40 anos, porque os alunos dos pais que fundaram a escola, eles permanecem com nós com formas de oficinas. Então, eles são atendidos como se fosse um EJA,
em formas de oficinas pedagógicas. Daí não é aprendizado de trabalhar alfabetização, essas coisas, não mais. Então, sim, em formas de oficina de música, de atividades físicas, de artes, de jogos pedagógicos, jogos lógicos, matemáticos, coisas que vão trabalhar questões do dia a dia deles. AVDs, que é atividade de vidas diárias, a gente vai trabalhando com eles, porque efetivamente tu não consegue mais trabalhar questões de alfabetização e letramento. Então a gente trabalha com oficinas com esses adultos. Com os ensino fundamental, crianças com idade de ensino fundamental, a gente trabalha toda a parte de estruturação social deles, né? Porque um dos maiores problemas é a interação social e a hipersensibilidade ao som, ao movimento. Então, a gente estrutura todas essas questões com eles e ainda dá o suporte pedagógico na questão da alfabetização, do letramento, matemática, para que ele consiga estar inserido na escola. Na escola, o professor normalmente tem 22 incluídos ou 21 incluído e ele tem que fazer um plano de atendimento individualizado para esse aluno. Tem que ser diferente o plano de aula dele dos demais. Mas o nosso aluno incluído sempre tem um monitor que acompanha para auxiliar no desenvolvimento das tarefas, né? Essa escola tem uma importância tal assim, que a gente não consegue mensurar. Ela transforma a vida dos autistas. Os professores que lá estão, eles têm cursos, eles são preparados, né? E só por se disponibilizar a trabalhar com pessoas com alguma deficiência, a gente já percebe que são pessoas especiais. Então, são pessoas que estão lá transformando a vida de outras, né? É uma escola que eu não poderia dizer outra coisa. A Escola de Autistas Olga Caetano Dias veio para transformar a vida dos autistas e das suas famílias, ajudando eles a progredir, a conseguir se virar sozinhos, né? A ter um desenvolvimento até onde eles conseguirem. E até onde a gente nunca sabe, porque eles estão sempre nos surpreendendo e sempre mostrando um aprendizado novo, independentemente da idade que eles tenham. É um desafio tremendo, porque, como eu te disse, cada dia é um dia, a gente nunca sabe, a gente chega aqui e nunca sabe como é que vai ser aquela manhã ou aquela tarde, mas a gente sai daqui todos os dias, tanto eu como o grupo, porque a gente tem assim, o privilégio de ter um grupo super envolvido e dedicado. A gente sai com a sessão de dever cumprido, porque tu cumpriu o teu papel, tu fez a diferença. Né? Então, é desafiador, mas é extremamente gratificante. Eu acho que essa é uma caminhada que não para aqui, né? A questão dos autistas, o tema dos autistas, ele é cada vez mais presente na vida da sociedade. Eu tenho agora, como deputado federal, andado por aí e visto em muitos lugares essa temática. Agora mesmo em Paraí, eu visitei lá um grupo de pessoas que trata disso. Lá com a ecoterapia, né, um esforço grande da prefeitura, e eu acho que é bom que seja assim, porque o autista tem que ser incluído, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser entendido, ele tem que ser compreendido. E as demonstrações todas que os profissionais têm dado de que é possível ter o autista em plena convivência com a família, com os amigos, com a escola, com a comunidade, passa por iniciativas como essa, que felizmente estão acontecendo cada vez num número maior de lugares. A gente está num outro plano seguinte, a gente quer uma escola para os grandes, que a gente chama os grandes, né? Que os pequenos estão bem naquela escola, serve tudo para os pequenos. Então agora a gente está na outra missão de procurar um terreno. Então é um terreno que não seja muito longe da escola agora, para a gente fazer uma escola para os grandes, que a gente diz. A meta é o seguinte, achar o terreno. Toda a ladainha aquela da escola vai começar de novo. Achar um terreno, a prefeitura doar o terreno, né? Depois fazer a planta, construir a escola. Então é uma outra trajetória meio parecida com essa da primeira, mas a gente está querendo levar fé, né? Que vai dar tudo certo. Nesta caminhada também foi consolidado com a administração,
com a aprovação desta casa, um terreno para a construção da sede da Alma. E aí veio, então, lá mesmo na comunidade do bairro Alviverde, agora sim, na rua Luiz Varela, em frente ao CAIC, a construção da sede da Alma, que vai ser construída agora nos próximos meses, com uma verba garantida pela Alma, com o Ezequiel, que é um gigante apoiador, de mais de 500 mil do Ministério Público do Trabalho, dinheiro já depositado na conta para a construção da sede dos autistas, que trabalha, que defende, que constrói toda a política para o autismo em Passo Fundo. Passo Fundo é a maior referência de política pública de autismo no Rio Grande do Sul e uma das principais no Brasil, porque tem uma associação que defende, que é visionária, e eu tenho muito orgulho de como vereador, mas também como cidadão, porque hoje participo da diretoria da APP da escola como membro representando a comunidade. Quem quiser saber mais informações sobre os nossos trabalhos, sobre a Alma, sobre o autismo, pode entrar nas redes sociais. O Facebook é Alma, Asfosse Autismo Passo Fundo, e o Instagram é Asfosse Autismo Passo Fundo, abreviação de associação.